Fala galera, aqui é o professor Valdir de Geografia, professor Físicas. Eu vim hoje para te dar uma dica para a tua prova do Enem. A primeira dica que eu queria dar para você é a respeito do processo de gentrificação. Lembre que a gentrificação, ela representa uma requalificação do espaço urbano, uma revitalização da cidade, a partir de uma valorização física e econômica desse espaço, seja da infraestrutura ou seja das várias marcas produtivas. Só não esqueça que quando a revitalização, a requalificação, a renovação do espaço urbano acontece, que nós chamamos de gentrificação, essa renovação ela permite um enobrecimento da cidade, um enriquecimento do espaço urbano. E por conta desse enriquecimento, você não pode esquecer para a sua prova que essa gentrificação ela representa um nítido elemento de segregação socioespacial. É um processo de renovação, mas é um processo de renovação excludente. A segunda dica: você não pode esquecer para a sua prova, na temática cartográfica, algo a respeito sobre a projeção de um cartógrafo alemão chamado de Arno Piter. Lembra que a projeção de Piter ela foi criada na década de 70, em plena Guerra Fria, por isso nós dizemos que ela é uma projeção terceiro-mundista. O que você precisa lembrar? Que a projeção de Piter ela se equivale a uma projeção equivalente. Qual é a grande marca da projeção equivalente? Ela mantém as áreas territoriais, mas ela produz uma distorção nos formatos, nas estruturas, uma distorção na forma. E você não pode esquecer que quando Piter produziu a sua projeção, ele estava produzindo uma projeção cartográfica para ir de encontro à projeção de um cartógrafo chamado de Gerard Mercator. Essa projeção, lembre, era uma projeção imperialista, baseada numa estrutura do momento das grandes navegações, que valorizava muito mais o hemisfério norte, os países desenvolvidos, dando uma ênfase muito mais agressiva à Europa. Por isso, a projeção do Mercator era uma projeção eurocêntrica. Com base nisso, o Piter constrói uma projeção terceiro-mundista que visa valorizar os países subdesenvolvidos. Por isso, na sua projeção, você não pode esquecer do mapa, há um forte alongamento do formato tanto da América Latina quanto do continente africano. Lembre, projeção do Piter, valorização dos países subdesenvolvidos, uma projeção terceiro-mundista. E a última dica que eu quero dar a você é sobre os tipos de rochas. Não esqueça disso para o seu Enem, é uma temática muito importante. Lembre que nós temos três tipos: as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. As rochas magmáticas são formadas a partir do resfriamento e da solidificação do magma. Esse magma sobe à superfície, se solidifica e essa solidificação pode acontecer em dois momentos, seja dentro da crosta terrestre ou seja fora dela. Quando essa solidificação ocorre dentro, a gente chama de rocha magmática intrusiva. Quando a solidificação ocorre fora, a gente chama de extrusiva. Só não esqueça que as rochas intrusivas, por terem se formado dentro da crosta, elas são mais resistentes. A solidificação aconteceu de forma muito mais lenta. E as rochas extrusivas, por terem sido formadas fora, a solidificação, o resfriamento aconteceu de forma rápida. Por isso, elas são menos resistentes. As rochas sedimentares são formadas a partir dos sedimentos. Não esqueça que para esses sedimentos se originarem, foi necessário a presença de um processo chamado de intemperismo. E as rochas metamórficas, essas, muito importantes para o seu Enem, elas são formadas a partir do metamorfismo, da transformação de outras rochas. Essa transformação ocorre seja por uma diferença de pressão ou seja por uma diferença de temperatura. Só não esqueça que no caso das rochas metamórficas, quando nós temos a formação ou a transformação rochosa, esse metamorfismo interfere diretamente na estrutura, tanto física quanto química da rocha. Boa sorte, boa prova e conte com a gente.